A filosofia estoica e o controle sobre as emoções. Os filósofos estoicos há muito tempo nos ensinam que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo exterior, mas em governar a nós mesmos. Emoções intensas fazem parte da experiência humana, mas o que define nossa força e sabedoria é a maneira como lidamos com elas. A filosofia estoica nos convida a reconhecer que, embora não possamos impedir que sentimentos como raiva, medo ou frustração surjam, temos total controle sobre como respondemos a eles. Para os estoicos, a chave do equilíbrio emocional está na distinção entre o que podemos e o que não podemos controlar. O mundo ao nosso redor é instável, sujeito a mudanças inesperadas e desafios incontroláveis. Se depositarmos nossa paz de espírito em fatores externos, viveremos reféns das circunstâncias. No entanto, se treinarmos nossa mente para focar apenas no que está ao nosso alcance, nossas ações, nossos pensamentos, nossas reações, tornamo-nos verdadeiramente livres. Essa abordagem não significa reprimir emoções ou negar sua existência. Pelo contrário, trata-se de compreender sua origem e decidir, com clareza e discernimento, como lidar com elas. Em vez de sermos arrastados pela tempestade da impulsividade, aprendemos a observar nossos sentimentos com uma distância estratégica, questionando se eles nos servem ou nos escravizam. O estoicismo ensina que a raiva cega, mas a razão ilumina, que o medo paralisa, mas a coragem impulsiona, que a ansiedade perturba, mas a aceitação liberta. Praticar o controle emocional estoico não é um exercício de frieza ou indiferença, mas um caminho para a serenidade e a sabedoria. Quanto mais desenvolvemos essa habilidade, mais nos tornamos donos de nossas ações e menos vítimas das circunstâncias. Como diria Sêneca, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Quando aprendemos a governar nossas emoções, finalmente tomamos o leme de nossas vidas, navegando com firmeza, independentemente das tempestades que possam surgir. Como transformar obstáculos em aprendizado? Os obstáculos são inevitáveis na jornada da vida, mas a maneira como os encaramos define quem nos tornamos. Para muitos, dificuldades são barreiras intransponíveis que despertam frustração e desânimo. Para aqueles que compreendem a filosofia do crescimento, cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada, uma lição esperando para ser aprendida. Os estoicos nos ensinam que não devemos resistir ou lamentar os desafios, mas aceitá-los como parte natural da existência. Marco Aurélio, um dos maiores pensadores do estoicismo, afirmava que o impedimento à ação avança a própria ação, ou seja, aquilo que nos bloqueia pode, na verdade, ser o caminho. Quando enfrentamos dificuldades, temos a chance de desenvolver novas habilidades, fortalecer nosso caráter e testar nossa resiliência. Cada desafio traz consigo uma escolha. Podemos nos vitimizar, alimentando o ressentimento e a autocomiseração, ou podemos refletir sobre como essa situação pode nos tornar mais fortes e sábios. Se falhamos, aprendemos a corrigir nossos erros. Se somos rejeitados, desenvolvemos paciência e persistência. Se enfrentamos contratempos, treinamos nossa capacidade de adaptação. A vida não se define pelos obstáculos que encontramos, mas pela forma como os superamos. Transformar dificuldades em aprendizado exige uma mudança de perspectiva. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Logo podemos perguntar, o que essa experiência pode me ensinar? Esse pequeno ajuste no olhar nos permite sair da posição de vítima e assumir o papel de protagonista. A verdadeira sabedoria não está em evitar os desafios, mas em utilizá-los como degraus para o crescimento. Afinal, como diz o provérbio japonês, o bambu que se curva é mais forte do que o carvalho que resiste. Quanto mais nos adaptamos e aprendemos com os desafios, mais resilientes e preparados nos tornamos para qualquer caminho que a vida nos apresente. Exercícios práticos de reestruturação cognitiva. A forma como interpretamos os eventos ao nosso redor molda diretamente nossas emoções e comportamentos. Muitas vezes, não é a situação em si que nos perturba,
mas a maneira como a percebemos. A reestruturação cognitiva é um processo que nos permite questionar e modificar padrões de pensamento disfuncionais, promovendo uma visão mais equilibrada e produtiva da realidade. Para começar esse processo, é essencial cultivar a habilidade da observação interna. Sempre que uma emoção negativa surgir, em vez de reagir impulsivamente, deve-se parar e analisar o pensamento que a desencadeou. Se um estudante recebe uma crítica em seu trabalho, sua primeira reação pode ser pensar: "Sou péssimo nisso, nunca vou melhorar." Esse pensamento gera frustração e desmotivação. Mas se ele reformular sua interpretação para "essa crítica me dá um caminho claro para evoluir", a emoção muda completamente, transformando o desânimo em motivação. Outro exercício poderoso é a técnica do distanciamento. Quando um problema parece esmagador, imaginar que está aconselhando um amigo na mesma situação pode oferecer uma nova perspectiva. Muitas vezes, somos mais racionais e compassivos com os outros do que conosco mesmos. Ao aplicar esse olhar externo para nossas dificuldades, conseguimos enxergar soluções onde antes víamos apenas bloqueios. A escrita reflexiva também se revela uma ferramenta transformadora. Ao anotar os pensamentos automáticos que surgem diante dos desafios, podemos analisá-los de forma mais objetiva e identificar padrões recorrentes. Essa prática permite desconstruir crenças limitantes e substituí-las por pensamentos mais construtivos. Com o tempo e a prática, a reestruturação cognitiva fortalece a mente, tornando-a mais resiliente e adaptável. Os desafios da vida continuam a existir, mas nossa interpretação sobre eles muda, trazendo mais clareza, serenidade e poder sobre nossas próprias reações. Andy Dufresne, do filme Um Sonho de Liberdade. Andy Dufresne, protagonista de Um Sonho de Liberdade, é um exemplo marcante de serenidade e inteligência emocional diante da adversidade. Condenado injustamente por um crime que não cometeu, ele é enviado para a brutal prisão de Shawshank, um ambiente onde a desesperança consome a maioria dos detentos. No entanto, ao contrário dos outros, Andy mantém uma calma inabalável, sustentada não pela ilusão de um otimismo vazio, mas pela convicção de que a mente é um território que ninguém pode aprisionar. Enquanto muitos ao seu redor sucumbem ao sistema, ele se recusa a ser reduzido às circunstâncias. Sua abordagem estoica fica evidente na maneira como aceita a realidade sem se deixar abalar pelo desespero. Em vez de se entregar à amargura, ele age com paciência e estratégia, usando o tempo a seu favor. Sua serenidade não é passividade, mas um estado de controle interno que o permite enxergar além da prisão física. Ele compreende que, enquanto mantiver sua mente livre, sua situação externa não poderá defini-lo. Andy também exemplifica a capacidade de transformar obstáculos em oportunidades. Ao se tornar útil ao diretor da prisão, ele não apenas melhora suas condições de vida, mas constrói silenciosamente seu caminho para a liberdade. Cada pequeno ato, desde cavar pacientemente a parede de sua cela até trazer cultura e conhecimento aos outros detentos, demonstra que sua força não vem de impulsos agressivos, mas da resistência silenciosa e da convicção inabalável de que a esperança não pode ser destruída. Seu exemplo ensina que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo exterior, mas em manter a mente firme diante das dificuldades. Andy não se torna vítima do sistema, porque entende que ninguém pode tirar dele a capacidade de pensar, planejar e seguir em frente. Ao final, quando finalmente alcança sua liberdade, sua jornada nos lembra que a calma diante da adversidade não é fraqueza, mas uma demonstração suprema de força e resiliência. A jornada pelo controle emocional e pela resiliência nos ensina que nossa força não vem da ausência de desafios, mas da forma como escolhemos enfrentá-los. A filosofia estoica nos lembra que não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas sempre temos domínio sobre nossas reações. A maneira como interpretamos os obstáculos define se eles nos quebram ou nos fortalecem. Transformar dificuldades em aprendizado não é um exercício de simples otimismo,
mas uma prática consciente de reestruturação da mente. Quando aprendemos a reformular nossos pensamentos e enxergar cada experiência como uma oportunidade de crescimento, deixamos de ser vítimas das circunstâncias e nos tornamos protagonistas de nossas próprias histórias.